o nosso trabalho, tá certo? Inicial será com o livro de História, tá certo? Peguem ele, por favor, e abram na página 38, aonde nós vamos ter como título o ser humano versus a natureza, tá certo? Então, nós sabemos que a relação que o homem tem com a natureza é uma relação de exploração, tá certo? De forma que ele modifica a paisagem de acordo com a sua necessidade. O homem retira da natureza tudo que ele necessita para sobreviver, né? Todos os objetos que nós temos na nossa casa, tudo vem de uma matéria-prima que é retirada da natureza. Então o homem explora a natureza para poder ter os bens que ele utiliza no dia a dia. Sendo assim, nós vamos chamar de paisagem geográfica o conjunto de elementos naturais modificados pelo homem, junto com os culturais, tá certo? Então, observando aí essa imagem, nós temos o quê? Elementos naturais e nós temos elementos culturais, né? Elementos que foram inseridos pelo homem. Sendo assim, essa paisagem passa a ser chamada de uma paisagem geográfica, tá certo? Então, a paisagem, ela é composta de elementos diferentes, os quais nós podemos classificar em dois tipos. Primeiro, elementos naturais ou físicos, tá certo? Que vão ser lagos, rios, montanhas, serras, florestas. É o que nós chamamos de paisagem natural. E a segunda classificação da paisagem é que ela vai ter elementos humanos ou culturais, como casas, fazendas, prédios, estrada, tudo isso criado pelo homem. Então vai formar o que nós chamamos de paisagem cultural, tá certo? Existe a paisagem natural, formada por elementos naturais, e existe a paisagem cultural, formada por elementos humanos, elementos que foram inseridos pelo ser humano. Mas independente dela ser natural ou independente dela ser cultural, ela forma uma paisagem geográfica, uma paisagem do ambiente em que você vive, tá certo? Que você pode observar ao seu redor. Assim, nós afirmamos que quase não existe paisagens 100% naturais. Como o ser humano ele mantém essa relação de exploração com a natureza, né? Ele praticamente modificou quase tudo que existe ao seu redor. Então, dificilmente nós vamos encontrar uma paisagem que seja 100% natural. Pode haver? Pode haver, tá certo? Pode existir, mas hoje em pequena quantidade devido ao acesso que o ser humano tem para poder explorar a matéria-prima que a natureza dispõe para que ele utilize no seu dia a dia. Então, agora nós vamos dar continuidade na página 39, tá certo? Que vem falar sobre a experiência humana e a paisagem. Inicialmente, no contato do homem com a natureza, ele só retirava o que era necessário, de forma que a natureza era pouco afetada. Ou seja, quando surgiram as primeiras civilizações, quando se formaram as primeiras aldeias e as primeiras cidades, a relação que o homem tinha com a natureza era uma relação controlada,
tá certo? Era uma relação de subsistência. Ele só retirava aquilo que ele necessitava. Só que, com o passar do tempo, com o aumento da população e suas diversas necessidades, a natureza ela passou a ser mais explorada. E atualmente a paisagem é mudada de acordo com a influência humana. É através da história que nós percebemos como a relação do homem com a natureza foi mudando, pois a necessidade das novas sociedades ditavam a regra. Lá atrás, antigamente, como o ser humano vivia de forma simples, ele retirava pouco. Conforme a sociedade foi evoluindo, conforme a sociedade foi se modificando, se modernizando, surgiram novas necessidades. E essas necessidades ditavam a regra do que se era preciso. Então o homem começou a explorar mais, tá certo? Então, a necessidade dos dias de hoje já extrapola aquilo que o planeta pode oferecer. É tanto que nós temos recursos naturais que já se encontram em processo de extinção devido à grande exploração que o homem realiza na natureza. No século XIX, um estudioso chamado George Perks Marsh, ele mostrou que a sociedade passava a viver de forma sustentável ou a terra não ia ser capaz de gerar o que precisávamos. Ou seja, olha só, nós já estamos no século XXI. E há 200 anos atrás, no século XIX, esse estudioso já previa que ou a sociedade mudava a sua forma de comportamento, ou a sociedade mudava a sua relação com a natureza, ou ela ia começar a sofrer com a escassez de produtos. Isso ele já percebeu, lá séculos e séculos atrás. Mas mesmo assim, o ser humano continuou explorando, tá certo, o planeta, e hoje os nossos recursos naturais, eles se encontram em processo de extinção no ambiente, porque o homem dificilmente ele procura viver de maneira sustentável. Nós temos que compreender que nós somos seres da Terra. E a partir do momento que nós degradamos o meio ambiente, é uma ação contra nós mesmos. A partir do momento que eu agrido o espaço em que eu vivo, eu estou me autoagredindo. Então, é preciso urgentemente de soluções para esses problemas, tá certo? E alguns caminhos são: primeiro, reduzir o consumo de recursos naturais do planeta, ou seja, passar a só retirar de forma controlada aquilo que se realmente necessita. Segundo, é necessário voltar a tecnologia para esse problema, ou seja, usar a tecnologia em benefício do nosso planeta. E em terceiro, nós temos que estabelecer uma política de controle mais responsável. Tem que se haver um controle do que se é retirado da natureza. Tem que haver uma política pública estabelecida pelos nossos governantes que pense no bem-estar das gerações futuras e preserve o nosso ambiente hoje, tá certo? Então esses são alguns caminhos que são necessários para que o ser humano ele possa voltar a viver em harmonia com o meio ambiente, tá certo? Então eu espero que vocês tenham compreendido a mensagem que o assunto de hoje vem a trazer, tá bom? E como eu já falei, ele é um assunto que se inicia na página 38 e vai até a página 41.
Então, em casa, por favor, vocês façam a lida do conteúdo na íntegra, para em seguida vocês desenvolverem a atividade que se encontra na página 42, tá certo? Bem simplesinha, com apenas 3 questões, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.